Opa, hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de... Sim, é quarta-feira, 4 de setembro de 2017. E claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, reparos, vestíveis, custos da pirataria e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E se hoje é quarta-feira no Brasil, nos Estados Unidos ainda é domingo. O Dia do Trabalho nos Estados Unidos é comemorado na primeira segunda de setembro. Ou seja, hoje vai ser um dia bem tranquilo, pouco movimentado. Toda semana, na verdade, tende a ser assim. Deixa eu mandar lembranças pro Minuto de Silêncio, galera do HAL, Fermata, Papo Alfa, Tourcast, pro Samir, o Andrigo, minha sua esposa. Eu tive na sexta-feira na gravação do Minuto de Silêncio ao vivo no teatro. Encontrei essa galera, abraços e muito mais pessoas. O Cristiano, que também encontrei. Muito bacana a iniciativa do Minuto de Silêncio, porque eles têm um modelo de gravação presencial. E como é que você faz, dentro desse modelo de gravação presencial, uma interação com o ouvinte? Vai chamar o ouvinte pelo Skype, aí não é mais gravação presencial como eles fazem. Então você tem que fazer um evento para ter essa gravação presencial, e esse primeiro foi feito aqui no Rio de Janeiro, num teatro. Eles estão com planos de levar isso para outras cidades. Acredito que a próxima deve ser São Paulo. Parabéns ao Minuto de Silêncio pela inovação. Aí o pessoal já começa: esse ano vai ser o ano do podcast. Bom, esse ano ele já tá meio que terminando, né? Então talvez não conte. Mas uma outra coisa legal associada a podcast, que é inegável, ele tá num crescente ano após ano, que o IAB, o Interactive Advertising Bureau, publicou orientações de como anunciar em podcast, dando algumas orientações pros anunciantes. Olha, você tem aquela inserção que é feita antes do conteúdo, no meio do conteúdo, depois do conteúdo, né? O pre-roll, mid-roll, post-roll. Você pode inserir essa gravação como se fosse um spot na hora da gravação, ou então pode ser inserido dinamicamente no momento do download. Qual é a métrica de alcance, número de downloads? Como é que se comercializa? Tem CPM nas impressões, pode ser uma taxa fixa pelo patrocínio, e tem alguns modelos. Você pode ter um spot lido pelo apresentador, pode ter um testemunhal, você pode ter um spot já gravado, você pode ter cota de patrocínio, ou então patrocínio exclusivo por episódio. Enfim, algumas parcas orientações que certamente não vão fazer de 2017 o ano do podcast, mas com certeza é um carinho. E como você reparou, voz bem melhor, voz limpa agora, dá pra acelerar sem falhar. Só não tô pronto pra outra porque não quero outra. E eu tenho aqui um código de Todoist, graças ao Coca Flávio Carijó. O mais rápido leva. Anota aí: D de dado 8, 8 de novo, B de bola 0, T de tatu meia dúzia, outro meia dúzia, N de nada 4, W de Windows, N de nada, U de urubu 1, Y de arro, e a última letra vou dar 3 opções pra dar aquela tensão, aquele nervosismo: A, B ou C. Testa aí, o mais rápido leva. Flávio, muito obrigado. E deixa eu agradecer também àqueles que pagam uma Coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem um microfone ligado e as portas abertas. Aliás, falando de portas abertas, eu bati um papo aqui com o dono do estúdio pra ele abrir no feriado, quinta-feira, sexta-feira, porque eu quero gravar. Vamos ver se ele vai acatar. Pedido eu fiz. Humberto Santos, Durval Valença Filho, Rafael Gradim, João Araújo, Eduardo Gama, Ivan Barbosa, Igor Souza, Jorge Dias, Nuno Duarte, Rodrigo Kopinski, Marlon Martins, Fábio Gonçalves, Denis Franco, William Chang, RS Dot, Fábio Dias, Igor Pontes, André Albuquerque, Thiago Persiano, Bruno Falsarella, Daniel Azevedo, Rodrigo Rodrigues, Marcos Chaves, Vinícius Kern e Marília Guimarães. Obrigado, Cocas. Notícias. Cocatec. Rolou um documento do que a Apple aceita para fazer reparo gratuitamente, o que ela aceita para fazer reparo pago, o serviço fora da garantia, e também aquilo que ela não aceita para fazer reparo. Eu vou deixar esse documento, uma imagem, na verdade, no cocatec.com.br. O documento completo são 22 páginas e não chega a ser um guia definitivo, porque tem algumas coisas ali que não deveriam entrar na garantia e acabam entrando na garantia. Isso porque eu tenho para mim que a Apple tem uma política ali meio Disney, ela permite que os gênios
façam uma bondade por dia, alguma coisa assim, porque às vezes tem algum problema e o Genius dá um jeito. Então eu sempre recomendo que você fale com a Apple, troque uma ideia, né? Dê aquele migué, dê aquela conversa. O meu entendimento é, se a Apple constata que não houve dano por parte do usuário, que o usuário, né, fez tudo direitinho, ela vai, né, resolver o problema. O ideal é que isso fosse uma norma, né? O ideal seria que não tivesse que ter um jeitinho, digamos assim, que nem oxidar. iPhone enferrujando e a Apple diz que é cosmético. Não é cosmético, isso é uma falha de projeto no aparelho. Em 1-2 anos, né? Ficar, né, falha de projeto. Aí não tem jeito, infelizmente, é processo, enfim, toda essa coisa chata. A única coisa que eu chamaria a atenção dentro dessa lista é que se não tiver com a bateria original, ela não vai fazer o reparo. Isso é uma coisa importante, porque você vai trocar a bateria fora da Apple, vai pagar aí R$200 e depois vai querer fazer um reparo, não vai conseguir. Eu acho que a mesma coisa acontece com a tela. Se não tiver com a tela original, você não consegue fazer o reparo. Trocar a bateria na Apple, eu tava falando sobre isso no Fale com Coca, sai por R$450, tela 600, 700, se não me engano. O iPhone tem que estar montado, né? Não pode estar faltando peça, né? Todo estilhaçado, né? Um dano catastrófico. Tem que ter carinha de iPhone, não pode ter dano intencional, digamos assim. Também não pode ter peça trocada, por exemplo. O seu modelo, pelo código, é um Jet Black 256, né? Um 7 Plus. Ele não pode chegar lá vermelho, ele não pode chegar lá com 128, ele não pode chegar lá, sei lá, um 6 Plus. Tem que casar toda a especificação. Isso é bem óbvio, né? Tela, se tiver poeirinha na tela, vai trocar a tela, né? Sem pagar nada. Como é que essa poeira foi parar dentro da tela? A tela tá estilhaçada, tem uma rachadura na tela, mas não tem nenhum indício de impacto. Não bateu em nenhum lugar, né? A carcaça não tá machucada. Provavelmente, o que foi aquilo? Muita pressão, muito apertado, o iPhone rachou por si só. A Apple vai reparar. Dá uma olhadinha nesse documento. Tá lá no cocatec.com.br. Registrar também que a 6ª geração do iPod Nano, aquele que era usado como relógio, ele tá sendo oficializado como obsoleto. O que significa isso? Que não tem mais suporte. Não tem mais peças. Se você for na loja, você não vai conseguir mais um reparo. Você tem duas categorias, o vintage e o obsoleto. Vintage é quando saiu de circulação há 5 anos e o obsoleto com 7. Na prática é a mesma coisa. A diferença acontece pelo seguinte: tem 2 países, acho que é Turquia e, enfim, alguns lugares do mundo, eles exigem 7 anos de suporte. Então tem esse obsoleto. Vintage é quando sai de alguns países, mas você ainda consegue fazer alguma brincadeirinha, mas obsoleto é não tem jeito, acabou o suporte mesmo. Outra indicação que eu vou dar pra você que gosta de bastidores é a matéria que saiu na Men's Health americana, falando do laboratório de saúde da Apple, onde acontecem as sessões de exercício. O pessoal coloca aquelas máscaras, né, de respiração para medir o consumo de oxigênio, queima de caloria. Tem piscinas, tanques, né, artificiais para pessoa nadar, como se fosse uma esteira, né, onde você anda, só que para natação. Você fica no mesmo lugar nadando, como se fosse um túnel de ar, só que um túnel de água. E a pessoa nada, enfim, faz todas as medidas. Tem as câmeras com temperatura controlada para fazer todas as medições. É bacana para você ver como a Apple leva a sério essa coisa do relógio, que não é só simplesmente um dispositivo, algo estético que ela fez, bacaninha para colocar no braço. Não, tem mais coisa ali. Uma coisa que eu gostei, uma parte específica, é quando é dito que a Apple considera 4 coisas como sendo bem-estar. Ela avalia o bem-estar em função de 4 coisas. 3 delas são os anéis, que é o exercício, você tem que fazer 30 minutos de atividade continuada, você tem que ficar em pé, aquela coisa da gravidade que, né, eu achei mó legal, nunca tinha parado pra pensar nisso, a importância da gravidade, de você ficar pelo menos 1 minuto em pé por 12 horas, não sei se isso é o suficiente, mas enfim, é a conta que eles fazem. A quantidade de calorias queimadas, né, são os 3 rings, os 3 anéis, ok, mas o 4º ponto, eu nunca tinha olhado pra isso, é a questão da respiração, que uma respiração profunda pode abaixar a pressão sanguínea e trocentos outros benefícios, tá na matéria, e é recomendado várias sessões de 1 até 5 minutos cada uma delas. Essa medição em específico eu não sou um viciado nos anéis, mas curiosamente sou sim viciado em respiração. Não sigo esse passinho, né, a respiração, o aplicativo que tem no Apple Watch, mas faço as minhas sessões de meditação, acaba envolvendo a respiração. Achei interessante como isso é colocado na matéria. O link dela tá aqui nas notas desse episódio. Registrar também, segundo a IDC, o aumento desse mercado de smartwatch. Pela IDC, a gente tá num momento de transição. Assim como a gente passou dos celulares padrões, burrinhos, para os celulares espertos, a mesma coisa está acontecendo com os relógios. A porta de entrada foram as pulseiras. A galera esportiva, não, vou comprar uma pulseirinha aqui para me monitorar e tal. E dessa pulseira a coisa
tá indo para os smartwatches. As pulseiras, especificamente, não tiveram um aumento, caiu 0,9%, né? Vamos considerar aqui que ficou estável. Mas os smartwatches, em relação ao mesmo período no ano passado, aumento de 61%. Líder, tá todo mundo muito igual. Xiaomi, Apple e Fitbit são os 3 primeiros. Xiaomi tá com 13,4%, Apple 13%, Fitbit 12,9%. Tá todo mundo igual. Xiaomi vendeu 3,5 milhões de unidades, a Apple 3,4 milhões, Fitbit também 3,4 milhões. Depois disso, a Garmin com 5,4%, Fossil 4%, e aí também eu acho que tá todo mundo meio igual, né? Os outros acumulam 51% do mercado. Tem gente, caramba, a Fossil tá ali. Legal, a Fossil tá ali, porque é uma marca, digamos, de relógio tradicional. A Garmin, né, Fitbit, a Apple, obviamente, a Xiaomi estão nessa fitness, estão nessa de smartwatches propriamente tal, mas a Fossil tem seus relógios tradicionais e agora tá produzindo smartwatches com Android Wear. Também tá fazendo a migração. Eu acredito que a galera começou a entender que os smartwatches, eles não são um substituto para telefone. Muita gente via isso. Pô, por que eu preciso de um smartwatch? Eu já tenho aqui o iPhone só para não tirar o iPhone do bolso. Não é. Você olha a matéria do laboratório de saúde que você começa a entender que é um outro ramo, é um outro nicho. É a mesma coisa que você considerar monitor, ou televisão que seja, como realidade virtual, como dispositivo de realidade virtual, como um óculos. São usos completamente diferentes, ainda que assemelhados. Aliás, falando sobre realidade virtual, em função da IFA, a Microsoft oficializou quando vão acontecer os lançamentos dos primeiros headsets de realidade mista, que ela tem parceria, né, com as empresas Lenovo, Dell, Acer, HP. Chega no dia 17 de outubro, junto do Windows 10 Fall Creators Update. O preço vai gerar em torno de $300. Esse é o preço do Acer. A HP tá saindo por 330, o Dell da Lenovo por 350. Já que tô falando de Microsoft, aquele alto-falante que tinha a Cortana, né, da Harman Kardon, que vale lembrar, agora é da Samsung, tá fazendo parcerias para trazer o Google Assistant e também a Alexa. Não se fala da Siri. Tô curioso para ver como é que vai vir os Sonos, especialmente. Saber se vai ter a Siri. Siri, aliás, que tem um novo chefe. O chefe da Siri era o Ed Q e agora passou a ser o cabeludão, topetudo, Craig Federighi. Combina mais, né? O Ed Q, ele tem mais essa coisa de mídia, de streaming, de servidor. Não tem muito essa pegada de desenvolvimento ativo. Vamos ver o que o Craig consegue fazer pela Siri. E pintaram 2 novos VPs e saiu um também. Entrou a Isabel Jimei, que cuida da China, a importância da China, e a O'Brien, que é a vice-presidente de pessoas, VP of People, que cuida de toda essa parte de recursos humanos. E nessa entrou também a Apple University, debaixo dela. Quem cuidava, na verdade, continua cuidando ainda da universidade, que faz parte dos treinamentos dados aos funcionários da Apple, é o Joel Podolny. Só que agora, ao invés de responder ao Timóteo, responde para VP de pessoas, recursos humanos, treinamento, tudo a ver. O que mais? Seu Ed Q, né, que cuida da parte de séries, estaria de olho numa série da Jennifer Aniston com a Reese Witherspoon. Seria baseado num show de TV matinal, como se fosse uma coisa meio The Newsroom, alguma coisa assim. A Apple tem para 2018 $1 bilhão para produzir conteúdo. Ela quer produzir 10 séries originais de drama, não é musical, é série mesmo de TV, competir com a Netflix. Ela tentou um contrato com o Chris Rock, mas a Netflix acabou ganhando. Parece que para essa série a Apple levou a melhor. O streaming também tá na onda. A Roku, que é uma caixinha tipo Apple TV, vai fazer IPO. E qual que treta é essa de que não vai ter mais Office para Mac, que a Microsoft falou para não atualizar pro High Sierra? Pois bem, isso é a versão 2011. 2011 ela não vai funcionar com High Sierra, porque High Sierra são aplicativos de 64 bits, então, né, o Office 2011 para Mac é 32, não vai funcionar. Simples assim. O pessoal tá fazendo, caramba, não. O Office não tá morrendo para Mac, continua existindo, só que você vai ter que usar a versão 2016. Na verdade, a versão 15.35, se eu não me engano, ela já é compatível com High Sierra. Simples assim. Agora a Microsoft fez uma coisa que eu achei legal com o Skype. Você tem um editor de código. Você vai em skype.com/interviews e você tem um editor de código para fazer entrevista. Não, quero saber se você sabe programar mesmo, hein? Faz um código em Java, JavaScript, C++, Java, Python, Ruby, C#, diversas linguagens. Não precisa baixar nada. Só usar ou Google Chrome ou Edge e você testa as habilidades. Achei legal a proposta. Outra coisa também para registrar é que tem um prédio da Cândido Mendes, a universidade aqui no Rio de Janeiro, que vai ser leiloado para pagar dívidas de pirataria. Na verdade, a história não é exatamente assim. Isso é um processo antigo, um processo de 2000, envolvendo sim pirataria, onde a universidade tinha que pagar 42 milhões para a Microsoft. A universidade
universidade já pagou essa grana. Só que faltou um pedacinho, né, 4 milhões, 10% desse valor, de honorários dos advogados. Então, esses honorários é que geraram o leilão, que foi oferecido como garantia pela Cândido Mendes, né, pelo pagamento. Não conseguiu pagar, então por isso está sendo leiloado esse prédio. Tem um valor de 120 milhões. Já se tentou leiloar esse prédio novamente, mas não atingiu o valor mínimo, né? O lance inicial não atraiu interessados. E para finalizar, a Microsoft registrar que o Mixer, que é a plataforma da Microsoft para streaming de jogos, como se fosse o Twitch. Ainda falta muito para chegar perto do Twitch, mas enfim, você entendeu a ideia. Ela lançou o Mixer Create, tanto para iOS quanto para Android. E assim você pode fazer os seus streamings. Sobre advocacia, o robô advogado já está aqui no Brasil. Vai ter uma conferência Lotec em outubro, 10 de outubro, em São Paulo, onde vai se falar mais detalhes sobre esse robô, mas já tem empresas aqui no Brasil rodando esse robô. Vamos combinar aqui que muito da tarefa de um advogado é trabalho braçal, compilar informações, muito do próprio processo em si, a burocracia em si, é algo repetitivo, ótimo candidato para ser automatizado. Você que é advogado, muito provável deve ter um modelinho das coisas, né? Modelinho de petição, que só muda os nomes, faz um ajustinho ou outro. Isso é um prato feito para automação. Falando de advocacia, vamos falar de algumas tretas. O KD, aqui no Brasil, disse que essa política de uma operadora oferecer gratuitamente a Deezer, não descontar da fatura o Deezer, Facebook, WhatsApp, Mercado Livre, dependendo da sua operadora, você entra no Mercado Livre e aparece uma mensagem: olha, iFood também tem isso, que eu já vi. Você, olha, não tô descontando a sua fatura não, pode navegar à vontade. KD disse que essa prática não fere a neutralidade de rede. A neutralidade de rede visava não ter parceria entre os provedores de acesso e os provedores de aplicação, ou seja, quem oferece a internet não poderia negociar com os serviços nenhum tipo de favorecimento, ou algo como, se você paga lá, sei lá, R$50 para acessar a internet, a tua operadora não poderia dizer, paga mais 10 aqui que você ganha velocidade rápida para acessar Facebook ou coisas do tipo. E na visão do KD não é isso que está acontecendo, não está sendo favorecido um serviço com uma velocidade maior. A velocidade continua sendo a mesma, a diferença é um benefício para o consumidor de não ter isso debitado da sua franquia de dados. Então, na visão do KD, a internet continua neutra, porque não teve alteração na velocidade. Você tem até planos da TIM, onde o assinante paga, sei lá, 10, 15 reais a mais, ganha 1 GB para acessar durante a noite e ilimitado para o Facebook, tem alguma coisa assim também. Outro ponto que disse o KD é que não há indícios de que esse tipo de prática tenha favorecido uma empresa. A concorrência ainda continua leal. O fato do Deezer ser gratuito numa operadora não fez com que o Spotify fosse derrubado ou alguma coisa assim. O KD parece que ele, quer saber? Esse negócio de neutralidade de rede não é comigo. A galera tá querendo fazer suas negociações, deixa fazer suas negociações, não vou me meter agora, porque não vejo nenhum indício grave, essa coisa muito recente. Quem tem que decidir mesmo essa coisa sobre neutralidade de rede é a Anatel. Deixa a Anatel resolver, eu vou ficar aqui, assim, do ponto de vista de concorrência, de livre comércio, não vejo nenhum problema. Tem mais algumas tretinhas de segurança, tretinhas jurídicas, mas amanhã eu falo. Pra finalizar, registrar que o ProTube, ele tá saindo do ar. Desde um ano ele vem batalhando para se manter na loja, o YouTube vai em cima, porque, o ProTube não exibe anúncio, tem o 2x, tudo bem, agora tem o 2x também no cliente padrão do YouTube, e tem o playback em background. Você pode sair do aplicativo que continua tocando o vídeo. Então, isso o YouTube cobra $10 por mês. Então é uma maneira que o ProTube tá fazendo com que o YouTube deixe de ganhar dinheiro com os anúncios e com esses $10 por mês. Quem ainda tem o aplicativo vai continuar funcionando até segunda ordem, até ter alguma proibição, alguma mexida na API, mas adeus ProTube. Outra coisa de bastidores, vou deixar aqui também nas notas do episódio, algumas fotinhos de como tá o Steve Jobs Theater, as cadeiras todas cobertas, tá finalizando, tá tudo coberto, pra proteger de poeira, acredito, mas tudo prontinho pro dia 12 de setembro, Se você acredita que isso foi exatamente um vazamento, vamos repensar, porque depois que a gente tem a confirmação, vai ser no Steve Jobs Theater, ele já tá pronto, vai ter o evento, aparece a foto. É de uma coincidência muito surpresa. Agora
Agora tá rolando uma dúvida de qual vai ser o nome da próxima geração de iPhone. A gente falando, não, vai ser o iPhone X e o 7S e o 7S Plus vão ser iPhone 8 e 8 Plus. Vai ser meio esquisito, né? Aí 2018 vai ter o X1, o X2, X3. Se for iPhone X, vai ser iPhone 10, né? iPhone X. Assim como é o OS X, não é? O OS X. Ainda que eu gosto de falar OS X, erroneamente. Ia ser uma bagunça. Tem gente dizendo, vai ser iPhone Edition. Ser iPhone 8 e 8 Plus justificaria porque, em tese, agora a gente tem recarga sem fio e, para isso, você teria uma traseira de vidro, não mais de alumínio. A mudança do 6 pro 7 também foi mínima. Seria, assumindo que isso é verdade, seria uma maneira da Apple se igualar com o Galaxy. Aí tá todo mundo igual agora. Você tá no Note 8 com o iPhone 8. Ficaria mais fácil, talvez, você comparar. O iPhone 7 você compara com o Note 7 ou com o S7. O iPhone 8 você compara com o S8 ou o Note 8. E aí, ano que vem, seria iPhone 9. Você abandona esse ciclo de novidades a cada 2 anos, de mudança de shape a cada 2 anos, uma vez que o iPhone 7 não respeitou mais essa tradição. Então aguardemos para ver se surge uma nova tradição ou se será mantida a antiga. Mas pecinhas também vazaram, Lightning desse iPhone 8, referências de que você vai ativar a Siri pressionando o botão de power. Parece que a gente vai ter muita mudança nessa Keynote. Estou curioso para ver essa Keynote. A Apple vai fechar permanentemente a loja de Simi Valley, a primeira Apple Store que a Apple fecha. Ela até move a loja de lugar, não, vai sair daqui, vai para aquele outro shopping ali, mexe na loja, mas de fechar definitivamente, essa é a primeira. Loja antiga, uma loja com 11 anos. Pô, Coca, será que isso vai acontecer aqui no Brasil? Fechar a loja do Brasil? Difícil. A loja vende bem, a movimentação da loja. Não tem um dia que você chegue na loja e esteja vazio, que não esteja prestando suporte. A loja da Apple é um baita sucesso. A Apple não detalhou por que ela tá fechando essa loja, mas acredita-se que seja por causa do movimento. A Macy's fechou a loja no início do ano. O shopping ficou às moscas, então tá fechando. Fizeram também um vídeo comparando a velocidade do Beta 9 com o iOS 10.3.3. Agora que a gente tá bem perto de uma versão final, vale a pena você dar uma espiada. O tempo de abertura dos aplicativos ficou bem mais rápido. E para finalizar, registrar 3 coisinhas. Timóteo apareceu num comercial da faculdade dele, Auburn, via FaceTime. A Samsung recebeu autorização para testar carro autônomo na Califórnia. Ela já tinha essa autorização na Coreia do Sul, já estava testando na Coreia do Sul, agora também na Califórnia. E para finalizar, já que tá falando de carro autônomo, o criador do Firefox, o Blake Ross, agora tá trabalhando no Uber. Ele se junta ao time de desenvolvimento de estratégia de produto. E assim, em plena quarta-feira, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês, excelente quarta, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.